Graça e paz, irmãos. Igreja luterana, sempre na segunda que vocês pegam. Eu sei que quem vai à academia não vai ficar em pé em nome de Jesus, que é um tal senta, levanta. Daqui a pouco vão ficar sentados, fiquem tranquilos. E eu queria te convidar a pegar a sua espada e queria compartilhar algo que Deus me deu hoje, uma palavra, no livro de Gênesis, capítulo de número 3, sobre esse Deus de amor e de graça, Deus que é apaixonado por nós. E eu peço que, se você não é, o Espírito Santo te faça loucamente apaixonado por Jesus, por louvor da sua glória. Em Gênesis capítulo 3, eu queria ler com os irmãos apenas versículo 8, versículo 9, versículo 8, versículo 9. Você tem alguma fé de você sem Bíblia? Compartilha com a minha leitura da palavra e compartilha esse curso. Todos acharam? Amém? Gênesis é fácil. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem, a mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde? Esse microfone está falando. Nós vamos orar nele. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem. Como é que está aí? Como? Podemos repetir todos juntos? E chamou. Para mim, um dos maiores versículos bíblicos. E vou explicar por quê. Vamos orar? Pai, nós estamos na tua maravilhosa presença. Precisamos da tua graça mais uma vez. Fica à vontade nessa casa. Traz a tua vida no meio do teu povo. Serve esta igreja agora como um pelotão especial do Senhor. A tua tropa de elite celestial cerca esta casa agora e libera anjos sobre a nossa casa, nossa família, os nossos bens, sobre tudo que está ligado direta ou indiretamente à nossa vida. Mas, Senhor, eu te peço anjos dentro dessa casa também. E eu te peço, Senhor, ao menos um anjo do lado de cada vida que aqui está, e aquilo que o teu servo, que a tua serva necessitam, que recebam hoje abundantemente, medida recalcada, sacudida, transbordante do louvor da tua glória. E que hoje nós possamos dizer que te conhecemos, não de ouvir falar, mas porque os nossos olhos te veem e andamos contigo pelo louvor da tua glória. Eis aí tua palavra, eis aí teu povo. Fala conosco pela tua palavra, meu rei, porque a tua palavra, ela é a verdade, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar no nome do Senhor, mas por favor não feche a sua Bíblia. Eu queria que você ficasse com ela aberta nesse texto, para que a gente pudesse compartilhar algumas coisas da palavra. Uma grande dificuldade que eu vejo vocês fazendo a obra aqui por 4 anos, e isso para mim me fala muito de graça de Deus, de misericórdia de Deus, porque só quem começou a boa obra que sabe o tanto que é difícil, na verdade. Só quem está desde o início aqui sabe o tanto que é difícil. Encontrar a casa pronta é muito fácil. Difícil é você começar a edificação, porque demora, demanda tempo, demanda investimento, demanda lágrima. E é uma coisa interessante, né? O salmista ele fala que ele que sai plantando e chorando, né? A boa semente voltará colhendo com júbilo os seus feixes. E o que eu acho interessante é isso. No mundo secular, quando você planta, você tem que regar com água, porque senão a semente não brota. E no reino do Espírito é muito interessante. Você pode semear o
É hipocrisia você dizer que não é. Se você observar, você que é pai e mãe, você ama todo mundo, mas você ama seu filho muito mais do que qualquer filho dos outros. E te garanto, se for acontecer alguma coisa entre o teu filho e o filho dos outros, Deus abençoe o filho dos outros, mas com o filho meu não mexe não. Para mim, eu entendo Deus muito claramente no Velho Testamento dessa forma. Israel é meu primogênito, então na minha nação ninguém toca. Se alguém se levantar contra ela, está se levantando contra filho meu. Enquanto eu sou o paizão, tá bom demais, mas não mexe com o filho não, porque senão o gatinho vai virar um leão. E aí Deus se levantava contra toda e qualquer nação que tentava mexer no filho dele. E eu fico impressionado, né, no livro de Gênesis, com esse Deus de amor, esse Deus de graça, nesse texto que a gente começa a ler. A Bíblia me fala que Deus agora, ele resolve fazer algo, ele resolve criar o homem. É o homem meramente para uma única coisa: conhecer, saber quem é Deus, se relacionar com Deus. Mas nós muitas vezes temos uma ideia muito errônea de que nós fomos criados para trabalhar para Deus, para fazer algo para Deus. Isso é um espírito de ativismo, onde a gente acha que Deus vai se agradar pela quantidade de coisa que eu faço, pela quantidade de tempo que eu gasto orando, pela quantidade de tempo que eu gasto lendo Bíblia. E o que Deus quer é que você simplesmente se relacione com Ele. Por quê? Quanto mais tempo você anda com alguém, mais você conhece ele. Você pode trabalhar demais para alguém, mas isso não determina que você conhece aquela pessoa. Muitas vezes você trabalha com uma empresa, vai trabalhar 30 anos e não vai conhecer o chefe dela. Agora convive com alguém 30 anos, você vai conhecer todas as manias, todos os hábitos, o que ele gosta, o que ele deixa de gostar. O Deus que nós servimos, primeira coisa, ele está te chamando: anda comigo, se relaciona comigo, para você saber quem eu sou, como é que eu acho, como é que eu faço, como eu me manifesto, como é que eu cuido, como é que eu protejo, como é que eu saro, como é que eu liberto, como é que eu amo, como é que eu advogo, como é que eu alimento, como é que eu justifico, como é que eu ressuscito, como é que eu trago o céu para a terra. O propósito original de Deus é que o homem simplesmente se relacionasse. E a Bíblia fala que vai ter um momento certo, na viração do dia, que todo dia Deus vinha para conversar com o homem. E me desculpa, tem uma expressão toda minha. Eu costumo dizer que quando eu vejo essas coisas, eu vi uma pipoca no micro-ondas do Espírito Santo, eu me apaixono por Jesus de Nazaré. Por quê, pastor? Porque isso para mim é uma nova história. Porque a Bíblia não fala que o homem ia todo dia se encontrar com Deus. A Bíblia fala que Deus todo dia ia se encontrar com o homem. Deus tem um prazer tremendo de se relacionar com você, independente de falhas, independente de defeitos. Deus tem prazer de se relacionar com o homem. Todo dia Deus saía do seu trono, saía da sua glória e descia na terra e falava: Adão, cheguei, vim conversar com você, trouxe algo novo para a tua vida, tenho uma revelação nova para você, tenho uma palavra nova para você. Como você está? Como está o jardim? Como está o Éden? Mas os nomes que você deu. E aí ele vai começando a apresentar tudo isso. Todo dia a Bíblia fala que Adão recebia a visita de Deus. O que você acha de receber uma visita dessa todo dia? Todo dia Deus vinha numa ansiedade santa para se relacionar com Adão. A Bíblia fala que isso acontecia constantemente. Até que a Bíblia me fala que em dado momento, e quando eu comecei a receber isso de Deus, eu fiquei impressionado, porque olha só o que o versículo 8 fala: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, entre 5 e 6 horas da tarde, esconderam-se da presença de Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que eu acho interessante é que agora o homem por ele ter pecado, quando Deus vem, eles resolvem se esconder. Exatamente quando Deus vinha, eles tinham prazer de se encontrar com Deus, e muito mais Deus de se encontrar com o homem, no horário determinado, da chegada da presença de Deus. Agora o homem tem medo, e ele tem medo por causa do pecado dele. E eu me lembro quando era criança, que quando a gente ia para a igreja, meu pai, minha mãe e o quarteto fantástico, e a gente sentava no banco da igreja, eu não sei quem é dessa época, mas olhar de pai e mãe falava mais do que 1000 palavras. Eles não precisavam bater. Antes batesse, porque tinha umas olhadas que só o Senhor é Deus. Doía na alma. Então, quando a gente estava na igreja e fazia uma bagunça, um movimento, tinha uma frase que a gente tremia: chegando em casa, a gente conversa. O sangue de Jesus
quer de Deus, que é o que mais tem nos atrair, muitas vezes até a gente tem mais medo de receber, porque a gente sabe que Deus é Deus, e com Deus não se brinca. E é interessante que agora, de repente, quando chega a viração do dia, Deus marca um encontro com o homem. E eu queria que você observasse a sua Bíblia, no capítulo 3, observe o versículo de número 9. Como é que começa esse versículo aí, igreja? Se você puder ler bem alto. E chamou o Senhor Deus. Isso para mim é o versículo mais lindo de toda a Bíblia. Por quê, pastor? Porque eu não sei se você lembra que no capítulo 3 o homem já tinha pecado. O pecado já tinha sido cometido. O pecado já tinha sido oficializado pelo homem. E Deus está chegando e vindo do mesmo jeito. Deus não mudou o tratamento. Deus não mudou o relacionamento. Deus continua querendo se relacionar com o homem. E eu não sei quanto a você, o que você faria. Mas normalmente quando você marca o compromisso com alguém num determinado horário, e se aquela pessoa não aparece, o que você faz logo depois? Vai embora. Não apareceu, eu vou embora. Por isso que eu falo que eu me apaixono por esse nosso Deus, porque ele chegou lá e marcou um horário com Adão. Tá, cheguei, cadê Adão? Adão está aqui, eu posso muito bem voltar para o céu. Não, é minha criação. Eu não abro mão de quem eu criei, eu não abro mão de quem eu chamei, eu não abro mão de quem eu trouxe a existência. Adão, cadê você? Aonde você estiver, eu vou te achar. Adão, você não veio, mas eu vim. Eu não sei se você entende isso, é sempre Deus que vem atrás do homem. Era Deus que vinha atrás de Adão, é Deus que chama Adão, é o verbo que se faz carne, é o verbo que vem do meio dos homens, é o verbo que morre, é o verbo que ressuscita, mas é o verbo que fala, eu vou para o Pai, mas vou voltar, porque aonde eu
se justifica, você se explica, você tenta fazer o outro entender que o teu pecado está certo. E o que eu acho interessante é que Adão, ele usa uma frase, Deus vira e fala assim, aonde está ele? Ele delata, ele não conhecia o Deus que servia. O que ele responde? Ouvi a tua voz no jardim. Ouvi a tua voz no jardim. Estava nu, tive medo e me escondi. Eu fico assustado com o que nasceu nesse versículo aqui do inferno na vida do homem chamado alma rebelde. Por quê, pastor? Por favor, acompanhe comigo o versículo. Ouvi a tua voz no jardim. Está isso aí? Como está? Amém? E depois? Porque você estava? Ele se escondeu, não foi por causa de Deus, foi por causa das leis dele. Me assusta quando eu fujo da presença de Deus, não pelo que Deus é, mas por causa do meu pecado. Misericórdia. Adão está se escondendo, não é porque Deus está chegando. Ele está se escondendo porque ele está nu. Ele está se escondendo porque tem algo na vida dele que é tão vergonhosa, que é tão horrível, que ele vai se esconder. Ele não vai se esconder porque Deus é santo. Ele não vai se esconder porque Deus é Senhor. Ele não vai se esconder porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele não vai se esconder porque Deus é justo. Ele não vai se esconder porque os atributos de Deus estão chegando. Ele vai se esconder por causa de uma falha dele. Ele vai se esconder por causa de um pecado dele. E quando nós temos esse patamar de relacionamento com Deus, nós estamos dizendo que não conhecemos o Deus que nós servimos. Eu não sei quanto tempo Deus andou com Adão e Adão andou com Deus, mas uma coisa eu sei: Adão não conhecia o Deus que servia. Quando nós nos relacionamos com Deus e passamos a conhecê-lo, confissão é a coisa mais fácil que tem. Confissão você se derrama. Na hora que Deus vinha, olha, se sou eu penso que eu ia fazer isso, não precisa testar não, Senhor. Mas eu entendo que se sou eu, Deus vem e fiz burrada. Comi o fruto que não devia, obedeci a voz da minha mulher foi prejudicada, está tudo em jogo, o Éden está em jogo, toda a comunhão está em jogo. Ele me falou para não comer que você ia morrer, e morrer ali não é morte física, é separação. Eu vou me separar dele, eu não quero me separar dele, eu sou louco por ele, eu sou apaixonado por ele. Ainda bem que ele está chegando, esse nosso encontro hoje vai ser diferente de todos os outros. Em vez dele ministrar, sou eu que
Davi e Pedro. Nem Paulo, para mim, chega perto desse patamar de adoração. Por quê, pastor? Alguém lembra de Davi quando ele ora dizendo que enquanto ele calou o pecado dele, até os ossos adoeceram, porque a mão do Senhor pesava sobre ele, ele fala assim: eu não ocultei o meu pecado, eu fui para a tua presença e me derramei, lavei a alma e confessei o meu pecado. Acabou! E outro é Pedro. Para mim, o maior adorador, até do que Davi, para mim é Pedro. Eu não sei se os queridos lembram de Pedro, de quando Jesus ressuscita, depois da ressurreição, Jesus vai para o mar da Galileia, Pedro está pescando. Quando ele vê que é Jesus, ele se alimenta até nu, ele pega e pula dentro do mar da Galileia, e quando ele sai, ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, afasta-te daqui, porque eu não sou digno da tua presença. Ou seja, o Senhor é tão santo que eu não sou digno de estar diante de ti. Ele não está preocupado com a nudez dele, ele não está preocupado com o pecado dele, ele não está preocupado com ele está preocupado com Deus tão santo diante de alguém como ele. É quando eu descubro o patamar da adoração e descubro que não posso ficar me escondendo por causa da minha nudez. Eu tenho que entender que um Deus que é tão santo, ele se achega a mim e quer se relacionar comigo, independente da minha nudez, independente da minha vergonha, e aí Deus quebra. Como? Deus vira para Adão e fala assim: como é que você sabe que você estava nu? Você comeu do fruto que eu te falei para não comer? Não está escrito isso aí? Acho que é o versículo 11, 10:11. Não é isso que está aí? Comeu do fruto que eu não... Como é que você sabe que você está pelado? Aí eu faço uma pergunta para você, porque eu sei que você é crente, salvo em Cristo Jesus. Você é salvo em Cristo Jesus, é inteligente. Adão estava pelado há muito tempo ou não estava? Sempre andou pelado?